Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu acabei de ler esse livro aqui, A História Secreta da Dona Tartt. Eu gostaria de comentar um pouco com vocês como foi minha experiência e o que eu achei desse livro. Para começar, esse livro aqui ele é referência no estilo que a gente chama de Dark Academy. Para quem não conhece, Dark Academy é uma subcultura que tem o apreço pela vida acadêmica, pelos clássicos, pela questão das sombras, como o próprio nome já diz, pela questão bem dark. Esse livro é referência no tema, nessa cultura. Então, pessoal, como que é o livro? O que acontece nele? O livro é narrado pelo Richard Paper. O Richard é um menino que mora na Califórnia e ele não gosta de nada da vida dele, do jeito que ele é. Os pais deles têm um relacionamento abusivo, os pais são abusivos com ele, então ele é muito infeliz. Até que um dia ele presta uma prova e ele ganha uma bolsa para ir em Hampden. Aí ele viaja até Hampden. Aí ele ingressa na faculdade, ele começa no curso de francês. Porém, ele vê de longe um pessoal um pouco diferente, um grupo diferente. E ele começa a perguntar quem são aquelas pessoas, que curso eles fazem. Então, ele descobriu que esse pessoal, eles cursam grego clássico, um professor extremamente diferente chamado Julian. Ele fica obcecado pela ideia, ele já era obcecado pelos alunos desse curso, que é o grupo, e ele começa a querer entrar pelo curso. Ele vai até que ele consegue. Ele é aceito no curso, que tem apenas 5 pessoas, e ele vai ser o sexto. É dificílimo, mas ele consegue convencer e ele entra pro curso. Então esse grupo é formado pelo Harry, que eu acho que tinha que ter um psicanalista para avaliar a personalidade de cada um deles. Quem lê o livro vai entender. Eu não sei descrever como eles são, é uma coisa assim absurda. Eu nunca li nada, eu nunca vi ninguém como eles. É uma coisa assim, fora de sério. Então tem o Harry, tem o Charles e a Camila, que eles são gêmeos, são irmãos gêmeos. Tem o Francis e o Bunny. E aí, com isso, tem o Richard também. Então eles começam a se conhecer, a primeira parte do livro é maravilhosa. É a parte que tem paz, né? Eles estão todo mundo em paz, eles ficam na casa de verão do Francis. É uma mansão, um estilo gótico também. Imagino que seja lindíssimo só pela descrição. Então a parte de paz é uma harmonia, uma descrição impecável. A primeira parte do livro é assim, impecável. Se o livro inteiro fosse assim, ia ser delicioso. Mas como nem tudo são flores, começa a chegar uma parte um pouco mais complicada. Então esse grupo, como eles estudam grego clássico, eles têm muita dessa filosofia grega, da cultura, da história grega. Eles decidem fazer um ato que era muito comum lá na Grécia Antiga. E eles realizam esse ato. Porém, nesse ato, coisas dão errado. E nisso acaba levando a criar uma bola de neve entre toda a vida deles, todos os personagens. A partir daí acontece uma tragédia. Pessoal, não é spoiler, porém tô avisando. Quem não quiser ter nada de spoiler, melhor pausar o vídeo aí, pular um pouco. Porém, não é spoiler, por quê? Porque logo nas 5 primeiras páginas do livro já diz isso. A sinopse dele já começa nisso. Que é que o Bunny, o personagem, ele é morto. Ele é assassinado. Então aí começa a se desenrolar os fatos. Tudo começa a virar de ponta cabeça, de cabeça para baixo. E nisso a história segue. Então, pessoal, essa é a história e minhas considerações sobre o livro. Eu digo que para quem gosta de Dark Academy, sem dúvidas é um prato cheio, não tem coisa melhor da vida, porque ele é aquele livro acadêmico, filosófico, que fala sobre temas, fala sobre a natureza, fala sobre beleza, fala sobre a vida. Inúmeros temas filosóficos é abordado ao longo do livro. E tem muito esse estilo. Então, quem curte bastante esse tema, é essencial ler, vai ser muito interessante. Outra coisa que eu também fiquei encantada lendo o livro, essa escritora Dona Tartt, não conhecia nada dela, porém a maneira como ela escreve me agradou muito. É um livro bem descritivo, todas as cenas, todas as partes são bem descritas, é uma descrição imensa, tipo, bastante detalhado mesmo. Mas eu me interessei muito por essa maneira. Então ela usa palavras específicas, uma linguagem, um vocabulário muito rico. Então a maneira como ela escreve aí já é um ponto muito positivo pelo que eu achei. Porém, tem uma parte que eu vou achar que eu acho que não bateu muito bem, que foi a questão que acontece esse ato,
que começa a dar tudo errado na vida deles, que ocorre o assassinato do Bunny. Porém, depois do livro, a metade pro final, um pouco mais da metade ainda, começa a ser todo sobre a morte do Bunny. Porém, o ato principal, quando tudo começou a dar errado, aconteceu por esse motivo. E eu achei que esse motivo foi um pouco esquecido no decorrer do livro. Ninguém nunca mais mencionou, ninguém quis fazer de novo, ninguém se preocupou em pensar o que foi aquilo. Teve umas páginas fazendo a descrição, mas logo depois foi esquecido. Então, o livro inteiro, ele gira em torno desse motivo, porém, mesmo assim, eu não achei ele muito explorado. Eu achei que ela poderia, a autora, o livro, né, ter voltado a falar mais sobre o tema, sobre o que foi aquilo, como ocorreu, que esse ato aí que eles fizeram. Então, nesse motivo, eu achei que o livro acabou pecando um pouco. Eu gostaria de ter lido mais sobre essa questão. Uma outra parte também é que eu achei a escrita dela, me entendo, não totalmente, mas eu achei um pouco machista. Primeiramente, eu nunca tinha lido nada dela, pesquisei sobre e vi que todos os personagens dela, que é narrado, é masculino. Então, no caso, é o Richard, que é o menino que vai narrar o livro, é narrado como se fosse o diário dele, ele narra como se fosse o diário dele, contando uma história. E os outros livros que ela tem também é pro personagem masculino. Então, tem umas horas que eu sinto um certo machismo em algumas falas. Eu falo que não é nem do personagem, mas em si, na escrita, entendeu? Tem até uma frase que ela menciona a Sylvia Plath, que eu falei, nossa, desnecessário. Na minha opinião, na minha visão, eu achei que certas partes aí é um livro um pouco machista nessa questão. Porém, eu vejo que não é um livro novo, é um livro escrito um tempo atrás. E, claro, tem questões que eram abordadas de maneira diferente. Porém, eu achei que poderia ser uma maneira mais... de outra forma, nesse caso. Mas, pessoal, em forma geral, eu achei sensacional o final do livro. Quem lê o final é, assim, uma coisa fora de sério. Sensacional. O epílogo, que tem o final, que já é incrível. Você fica, o quê? Já fica pensando o que aconteceu. E o epílogo é assim, ó, deslumbrante. Tem frases, tem coisas que eu sei que eu vou carregar pelo resto da vida. É um livro que me marcou muito mesmo, por mais que tenha essas questões aí. Só que o contexto dele em geral, a história que ele passa, o universo que a gente entra lendo o livro, é uma coisa surreal que poucos títulos dão essa oportunidade de você embarcar nesse universo, tentar entrar na mente desses jovens. Então eu acho que vale muito a pena nesse quesito. E falando sobre os personagens, agora um pouco sobre os personagens, eu penso assim, num sentido geral, terminando de ler o livro agora, observando todas as características e personalidade deles, é assim, é um tipo de jovem que só existe em literatura, né? Acho que não existe nenhum jovem igual eles. É absurdo. Igual eu disse, eu nunca tinha tido contato com a personalidade que é descrita deles, da forma como eles agem. Não sei se é porque eu nunca li nada do tipo, não sei, mas é algo extremamente diferente pra mim. Porém, eu gostei bastante dos personagens. Eu tenho um apreço, especialmente pelo Charles. O Charles e a Camila, que são gêmeos, eu tenho uma ligação com eles, gosto muito. O próprio Richard. O Harry tem questões aí a ser pensadas, mas o Francis também. São personagens cativantes. Você se importa com eles, você pensa no que eles podem fazer, o que vai levar a vida deles e determinadas ações, as consequências, né? Tudo vai se desembaraçando. Pessoal, então, em geral, eu achei um livro ótimo, muito bom mesmo. Eu com certeza indico. E como eu disse antes, para quem é fã de Dark Academy ou para quem se interessou pelo tema, pela cultura e quer começar a ler algo sobre Dark Academy, que é essa questão mais acadêmica, mais sombria, é um livro assim essencial para começar, que descreve tudo o que é na teoria. Então, com certeza eu indico. E quem quiser ler aí sobre História Secreta, vai valer muito a pena, com certeza. Essa foi minha review sobre a História Secreta da Dona Tartt. Espero voltar em breve com mais títulos. Tchau, tchau.